Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET, segundo bimestre de Língua Portuguesa. Estou aqui na página 12, semana 4. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o gênero textual mito. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai estudar sobre o gênero textual mito. O conceito, as características e a intenção. Breve apresentação. Faça um resumo a partir das marcações em rosa. O que é um mito? Mito, do grego mitos, é uma narrativa popular que faz parte da história cultural dos povos. Existem mitos que tentam explicar de forma simples e para o povo a criação do mundo. Outros têm como temas as divindades religiosas, o aparecimento do homem, etc. Diversos povos acolheram os mitos na tentativa de dar respostas às constantes perguntas que as pessoas levantavam sobre a vida e a existência. Qual o objetivo do mito? Explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Curiosidades sobre o mito. O tempo nos mitos está ligado às origens, ao princípio de todas as coisas. Os fatos não ocorrem necessariamente em sucessão temporal e não há rigidez nas noções de espaço, presente e futuro. Os mitos são considerados sagrados pelas sociedades que os criaram. Os mitos se originaram da tradição oral, quer dizer, da fala. Eram contados de geração a geração. Tal prática garantiu que muito tempo depois eles pudessem ser registrados por escrito. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. A mitologia, como se conhece hoje em dia, tem origem na Grécia Antiga. A cultura grega, politeísta, crença em muitos deuses, possibilitou a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza e esses deuses. Características dos mitos. Escrevem a origem dos deuses e das coisas. São narrativas que não possuem uma lógica rígida e se utilizam de símbolos de fácil reconhecimento e compreensão. Não há um limite definido entre o que é natural e o que é sobrenatural. Os principais temas dos mitos são o surgimento do universo e dos elementos da natureza. O nascimento é utilizado como um dos fundamentais símbolos presentes nos mitos por ser algo do cotidiano e simples de ser compreendido. Os mitos gregos, que relatavam a origem das coisas, podem ser divididos em duas categorias. A teogonia, narrativas sobre o nascimento dos deuses e seu poder. Cosmogonia, narrativas sobre o nascimento do universo e dos elementos da natureza. Alguns exemplos de mitos. Mito de Cronos, sobre o tempo e o nascimento dos deuses. Mito de Pandora, sobre a primeira mulher, a curiosidade humana e o surgimento dos problemas no mundo, semelhante à passagem bíblica sobre Adão e Eva. Mito de Orfeu e Eurídice, sobre o destino e a morte. Mito de Eros e Psique, sobre o amor e sua união com a alma. Mito de Narciso, sobre a beleza e a vaidade. Para ilustrar essa ideia de mito, nós temos aqui no Wikipédia a ideia sobre a mitologia grega. E nesse caso, nós temos aqui o exemplo de alguns deuses. Você com certeza vai lembrar de algum aí. Nós temos a Afrodite, que é a deusa do amor, o Apolo,
que é deus da música, Ares, deus da guerra, Artemis, deusa virgem da caça, do deserto, dos animais, das garotas jovens, do parto, da peste, da lua, Atena, deusa da inteligência, Deméter, deus, ou no caso deusa, dos cereais, da agricultura, Dionísio, que é deus do vinho, e outros aqui que você pode estar acessando por meio do Wikipédia. Voltando no nosso material, temos as atividades. Leia o mito abaixo e responda as atividades propostas. No caso, é um mito muito interessante que você irá gostar. O nome é Pandora, mitologia grega. Vamos lá? Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar os animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, que é o Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu a beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presente de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram entregar a Epimeteu. E assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a
tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Após a leitura desse texto, nós temos aqui a atividade 1. O que será que os homens fizeram para Zeus castigá-los assim? Há alguma história parecida com essa? Nós vamos voltar no início do texto. Observamos uma marcação em amarelo. Então, vamos na leitura. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-los, ou melhor dizendo, dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. No caso, é importante também responder a segunda pergunta, tá? Então, há alguma história parecida com essa? Nós lembramos aí de uma passagem bíblica. Então, pesquise essa ideia e coloque no seu material. Atividade 2. O texto mostra uma imagem positiva ou negativa da figura feminina. Que expressões do texto podem justificar sua resposta? Temos uma marcação em verde. Apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Então, a partir dessa ideia e da parte em azul, nós vamos pensar que a imagem da mulher está como forma negativa, não é? Por quê? Porque nós vamos pensar que ela espalhou o mal sobre o mundo, a Pandora. E, no caso, tornou aí os homens mais duros de coração e cruéis. Atividade 3. Como você imagina a aparência de cada um desses males libertados por Pandora? Então, nós iremos voltar aqui e ver quais seriam esses monstros horríveis. O mal poderia ser uma criatura das trevas, o ódio, uma criatura enfurecida e brava, a fome, uma criatura sofredora e melancólica. E os outros? Responda aí no seu material. Atividade 4. E se fosse Pandora quem contasse essa história? Como ela contaria sua versão? No caso, eu acredito que ela não seria tão machista, não é? No caso, será que a culpa seria só da mulher nessa questão em relação à ideia do mal, né? Essa ideia de espalhar o mal para a sociedade? Atividade 5. O que levou Pandora a abrir a caixa? E atividade 6. Quais foram as consequências da abertura da caixa por Pandora? No caso aqui ficou muito fácil, não é? Nós já sabemos que foi pela curiosidade e já sabemos que as consequências foram aí a ideia de que os monstros horríveis fossem libertados. Atividade 7. Os mitos percorreram tempos e espaços, chegando até nós por
por diversos meios, como séries, filmes, livros, teatro, entre outros. Cite um personagem atual baseado nos deuses mitológicos. Justifique sua resposta. Irei acessar um site e dar dicas para você responder. Estou aqui no site Filosofando e temos o mito na sociedade atual. Vamos seguir aqui na leitura. As personalidades que os meios de comunicação se incumbem de transformar em imagens exemplares, como artistas, políticos, esportistas, e que no imaginário das pessoas representam todos os tipos de anseio, como sucesso, poder, liderança, sexualidade, etc., lembram muito o Rei Pelé. Então, é uma resposta que você pode colocar. Agora, já nas histórias em quadrinhos, temos o Superman, o X-Men, as pessoas que estão lá no filme do X-Men e todas as criaturas que vão além do homem, mostrando-lhe quão limitado é e conferindo-lhe, sobretudo, o significado. Então, você deve ter lembrado de outros aí a partir dessas exemplificações. Atividade 8. Sobre o mito Pandora, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A curiosidade e mentira de Pandora disseminou sentimentos ruins para a humanidade. Letra B. O único sentimento que ficou na caixa foi o carinho. Será que foi? Nós temos aqui uma marcação em amarelo. Seguindo aqui. C. Zeus planejou 2 vinganças contra Prometeu. Letra D. Zeus criou Pandora aos moldes dos humanos. Letra E. Pandora é a personificação dos melhores atributos dos deuses. Com certeza você que fez a leitura e atenta sabe responder. Atividade 9. Se Pandora não tivesse aberto a caixa, como você acha que seria o mundo atual? No caso, você pode pensar em várias coisas. Você pode pensar que as coisas ruins às vezes não existiriam, não é mesmo? Atividade 10. Quando Pandora abriu a caixa, vários males saíram e o mundo mudou. Dentre estes males, qual você devolveria para dentro da caixa? Justifique sua resposta. Vamos voltar no texto? Temos aqui uma sequência, olha, o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança e vários outros aqui. Eu escolheria a doença, por quê? Porque hoje vivemos essa pandemia e está tão ruim, né? Estamos perdendo pessoas importantes na nossa vida. Então, acredito que essa seria a melhor resposta. Dessa forma, finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.